Seja bem-vindo a mais esse vídeo na nossa série de circuitos elétricos e nós vamos começar hoje o estudo dos capacitores. Nós vimos aí nos vídeos anteriores uma série de circuitos apenas com resistores e hoje nós vamos começar também os capacitores. E mais tarde a gente também vai estudar os indutores, certo? Então o capacitor ele é um elemento muito importante, que dispensa comentários aí a importância dele. Todo o circuito tem um capacitor. Ele tem como principais características, idealmente ele não dissipa energia. A gente viu lá quando a gente estava estudando os resistores, que o resistor ele dissipava uma energia térmica, proporcional lá ao quadrado da corrente que circulava por ele. Isso não acontece com o capacitor. Lá na nossa área de membros, a gente tem um curso de eletrônica de potência e lá a gente aborda bastante isso daí. Ele é muito utilizado, tanto o indutor quanto o capacitor, são muito utilizados lá nos nossos conversores, justamente porque também eles não dissipam energia. Outra característica, ele tem a capacidade de armazenar energia, tanto o capacitor quanto o indutor. O capacitor vai fazer isso em termos de tensão e o indutor em termos de corrente. E ele se comporta de acordo com as variações de tensão no circuito. Variações de tensão, nós vamos ver lá que nós temos uma equação diferencial do capacitor, uma derivada lá, portanto nós temos uma taxa de variação. Então, variações de tensão no circuito ao longo do tempo. Para que a gente entenda melhor o funcionamento do capacitor, a gente vai precisar dar uma breve revisão, bem rápida, de física lá de campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é representado pelas linhas de campo. Quanto maior a densidade das linhas, mais intenso é o campo. Aqui a gente tem uma representação de uma carga positiva e uma carga negativa. O campo elétrico na carga positiva ele sai da carga, e na negativa ele chega na carga, a direção, o sentido do campo. A gente pode ver aqui também, nós temos duas áreas, aqui uma área A e uma área B, e a área A, por ela ser uma área menor, ela possui uma maior densidade de campo elétrico do que a área B, que é uma área maior. Dito isso, a densidade de fluxo D, ela é o nosso fluxo dividido pela área. Quanto maior a carga, maior é o número de linhas de campo por unidade de área. Então, a nossa carga vai ser dada em Coulomb. Quanto maior o valor da carga, maior é o número de linhas. Aí, por definição, o campo elétrico ele é definido como a força dividido pela a carga. E a unidade é Newton por Coulomb. Nós também sabemos lá da física, a lei de Coulomb, que a força ela é igual a uma constante K, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, vezes Q1, Q2 dividido por R ao quadrado. Q1 e Q2 são duas cargas diferentes que estão interagindo, e a força entre elas é dada por essa equação. Então, o valor dessa força é proporcional ao valor das cargas e inversamente proporcional ao valor da distância entre elas. Então, quanto mais eu aumento a distância, a força entre as cargas cai ao quadrado, certo? Se eu substituir então essa equação nessa, eu vou obter que o nosso campo elétrico é igual a essa constante multiplicado pela carga dividido pela distância ao quadrado. Novamente a gente pode perceber aqui que o valor do campo ele é proporcional a essa constante, é constante, é fixa, ao valor da carga. Então, quanto mais eu aumentar o valor da carga, mais eu aumento a intensidade do campo elétrico. E conforme eu me afasto da carga, a intensidade do campo elétrico vai diminuindo com o quadrado da distância. Supondo então que eu tenho duas cargas de mesmo valor absoluto, aqui tem uma figura do que acontece quando eu tenho as duas cargas positivas, e uma carga positiva e uma carga negativa. Aqui vamos chamar de cargas iguais, Aqui no exemplo eu coloquei positivo. Então perceba que próximo às duas cargas nós temos um afastamento da linha de campo, tanto de um lado quanto de outro, porque essas cargas têm o mesmo sinal.
Ao contrário, quando eu tenho carga de sinais opostos, né, o campo sai do positivo e vai até o negativo. Ele tem essa tendência aí de fazer esse movimento. Agora vamos entender aqui, começar a entender o que é a capacitância. A gente tem um circuito composto por uma fonte, um resistor, uma chave e duas placas metálicas. Inicialmente essas placas estão descarregadas, né, e essa chave está aberta. Então está tudo normal, isso aqui está neutro e eu tenho essa chave aberta. No momento em que eu fechar essa chave, esse terminal positivo da bateria vai atrair os elétrons dessa placa de cima. Aqui no meio eu tenho um isolante, né? Não há comunicação entre essas duas placas. Então, no momento em que eu fecho a chave, os elétrons dessa placa vão ser atraídos pelo terminal positivo da bateria e depois vão ser repelidos pelo negativo até atingirem a outra placa. Nesse momento inicial eu vou ter um surto de corrente. Essa corrente vai diminuir, porque no final a tensão, a diferença de potencial entre essas duas placas vai se igualar à tensão da bateria. Então nós vamos ter um fluxo aqui de elétrons e eu vou carregando positivamente a placa de cima e negativamente a placa de baixo. Até, como eu disse, que a diferença de potencial entre essas duas placas se iguale à tensão que eu tenho na fonte. Nesse momento vai cessar esse fluxo de elétrons, certo? Bom, aquelas duas placas separadas por um isolante, nós damos o nome de capacitor, né? E a capacitância é a quantidade de carga que o capacitor pode armazenar em suas placas. Então, a capacitância é Q dividido por V. O Q é em Coulomb, o V é em Volt e o C, a capacitância, é em Faraday. Então, o Faraday, o número, né? Um Faraday é uma quantidade muito grande. E é muito comum a gente encontrar então os capacitores em microfarad, picofarad, nanofarad, medidas aí menores, né? E aqui a gente tem uma figura do que acontece ali nas duas placas, né? Nós temos uma placa lá carregada positivamente, uma placa carregada negativamente. Como nós vimos, as linhas de campo saem do positivo e vão para o negativo. Aqui nós temos a conexão elétrica cada placa e nós temos o campo nessa direção. No mundo real nós temos aqui um efeito de borda, né, que nós vamos ignorar nos nossos cálculos porque ele tem pequena influência aí. As placas estão separadas aí por uma distância e o nosso campo é igual à diferença de potencial dividido por essa distância. Isso vai dar aqui em volt por metro. A gente pode obter então diferentes valores de capacitância na medida em que a gente troca o material isolante que a gente tem entre as duas placas, né? Isso tem a ver lá, esse material chamado de dielétrico, né? Isso tem a ver lá com dipolos. A gente não vou entrar nesse mérito aqui, porque aqui não é um vídeo de física, né? E estender demais o vídeo. Então vamos aceitar isso, que nós podemos ter diferentes valores de capacitância quando nós trocamos o dielétrico que está entre as placas, né? E aí nós temos uma outra grandeza denominada permissividade, dada em Faraday por metro, que é a nossa densidade dividido pelo campo. Ela mede a facilidade com que o dielétrico permite o estabelecimento de linhas de campo. Então, quanto maior a permissividade, mais facilmente eu consigo estabelecer as linhas de campo. Para o vácuo, nós temos um valor de permissividade que é 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. E nós podemos também encontrar a permissividade relativa, que é o quociente entre a permissividade do material que eu estou usando em relação ao vácuo, certo? Agora a gente pode, né, brincar com as equações que nós vimos ao longo do vídeo. Permissividade é a densidade dividida pelo campo. A gente tem uma equação para a densidade, que é o fluxo dividido pela área, e o campo é a diferença de potencial dividido pela distância. Nós vamos chegar então que isso aqui é igual a Q. Temos Q sobre A dividido por V sobre D. Obtemos então permissividade igual a Q vezes D dividido por V vezes A. Mas nós sabemos que a capacitância é a carga dividido por V, pela tensão. No final eu tenho que então a permissividade é a capacitância vezes a distância dividido
pela área. Como eu estou interessado na capacitância, eu apenas rearranjo essa equação para obter isso aqui. Então, eu posso variar a capacitância de um capacitor alterando o material dielétrico entre as placas, alterando então a permissividade. Eu posso aumentar a área aqui das placas, né, da superfície das placas, e eu também posso alterar a distância entre as placas. Quando eu altero a distância, eu diminuo a capacitância, e quando eu mexo, né, se eu aumentar qualquer um desses dois, eu também aumento a capacitância. E se eu diminuir a área, eu diminuo a capacitância. Certo? Bom, espero que tenha ficado clara essa primeira abordagem. A gente segue no próximo vídeo detalhando ainda mais isso daí. Vejo você no próximo vídeo.